O Balé Emília Vasconcelos, uma das primeiras companhias do gênero em Alagoas, comemora 45 anos em grande estilo e com um espetáculo de nome sugestivo, Gratitude. Esses movimentos ritmados, simétricos e harmônicos são apenas uma prévia do espetáculo Gratitude, que o Balé Emília Vasconcelos vai apresentar esse mês no Teatro Deodoro. A ideia foi mostrar todo o nosso trabalho, né? Então, começamos mostrando uma aula clássica que as meninas fazem no palco e depois a entrada de um sonho, de uma criança que sonha em ser grande, participar também dos grandes espetáculos. E daí vem toda uma história, vem uma prece, né? Não é à toa que o espetáculo se chama Gratitude, e números de sapateado, jazz. Mineiro em Alagoas no ensino de sapateado e baby class, modalidade voltada para as crianças. Agora chega à maturidade do alto de seus 45 anos de existência. O espetáculo vem sendo ensaiado há cerca de 3 meses e conta com a assinatura de renomados bailarinos brasileiros. Do Guivaldi, que é diretor da Academia de Danças Clássicas de São Paulo, do Teatro Municipal de São Paulo. Inclusive, há 15 dias passado, ele foi premiado no Bolshoi, com 3 alunas dele. E da mestra Paula Bono, que inclusive vai fazer uma apresentação de sapateado com a bailarina dela. Irina, né, que é conhecida também, alagoana, a gente tem que prestigiar, ex-alunas da escola. São 65 bailarinos de 5 a 45 anos de idade, apresentando coreografias de balé clássico, moderno, jazz e sapateado. Está sendo um momento muito importante para a gente, que eu sou uma das formandas, eu e mais 2 amigas, e é um momento que toda a nossa família e todos os nossos amigos já sabem que o balé faz parte, que o balé, infelizmente, é prioridade diante de festas, diante de saídas. Isso é muito importante para a gente, e é só a gente que sabe o que é que a gente sente. Uma cultura tão difícil da gente colocar em prática hoje em dia, difícil apoio conseguir, difícil estar aqui também. As ações ocorrem nos dias 22 e 23 de julho, às 8 horas da noite, no Teatro Deodoro. A entrada custa R$ 50 a inteira e R$ 25 para os estudantes. Criança saudável é a criança esperta que brinca e não fica quieta. Agora, quando esse comportamento é exagerado e a criança não consegue se concentrar em nada, pode ser que ela tenha um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E para falar sobre o que é isso e como é feito o diagnóstico, eu converso agora com Robson Menezes, que é perito em avaliação psicológica. Bom, déficit importante, né? Que deve ser observado a partir de que idade? Bom, Miguel, primeiramente entender que o déficit de atenção sempre existiu, né? Ele tinha outras nomenclaturas em tempos mais remotos, mas que ele sempre esteve presente. No início de 1920, 1930, eles chamavam de defeito de conduta moral, porque a criança não conseguia manter um comportamento compatível com aquilo que era esperado pelas outras crianças. E aí, quando chega nos anos 60, ele entra dentro do DSM, e aí ele é caracterizado como transtorno hipercinético. Nos anos 80, ele entra no DSM-3 como déficit de atenção, transtorno do déficit de atenção, e em 1994 ele entra no DSM-4 e permanece também assim no DSM-5 como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é quando ele faz a associação entre a dificuldade de concentração da criança e adulto, né, porque ele não vai embora nunca, e o comportamento inadequado, a inquietude, essa explosividade da criança, essa incapacidade de cumprir pequenas normas e regras. Agora, de acordo com o que você nos traz, ela recebeu diversas nomenclaturas a partir da própria evolução dos estudos, do comportamento humano, da observação, do comportamento social. Hoje, se você comparar uma criança, vamos dizer, de 10 anos de hoje, com uma criança de 10 anos de 1900, você vai dizer, essa aqui é louca e essa aqui tem um comportamento muito sério. Porque há uma grande diferença, né? Exatamente. Esse é o grande X da questão do diagnóstico relacionado ao TDAH hoje, né? O que é que a gente tem no cenário?
os números mundiais apresentam que o TDAH está presente de 3 a 6% da população. 3 a 6%. No Brasil se fala em de 3 a 5%. E o cenário que é apresentado hoje nas escolas, porque o TDAH virou, de certa forma, um modismo, né? É muito comum o professor que vê a criança inquieta, desobediente, desatenta, já caracterizar aquela criança como TDAH. Então, quando você vai para o discurso dos docentes, em especial aqueles que trabalham com ensino infantil, eles falam em um número de 15 a 20%, que na verdade é de 3 a 5%. Por quê? Porque muitas crianças apresentam um comportamento semelhante ao TDAH, mesmo sem possuir o transtorno. Isso se dá, é claro, as crianças hoje estão mais impulsivas, né? A criança hoje ela tem um nível de disciplina menor, né? Então, quando eu era criança, o nível de respeito que eu tinha que ter ao meu pai, ao professor, o nível de disciplina que se existia era muito diferente do nível de disciplina que se tem hoje. Então, as crianças hoje elas são mais impulsivas. As crianças hoje, o nível de concentração delas, o nível de exigência para que elas se concentrem no estímulo é muito maior também. Porque quando eu era pequeno, eu jogava videogame no Atari, então não era nada muito mágico. A televisão, eu acompanhei ainda a televisão preto e branco. Hoje a criança ela já cresce com nível de estimulação, com livros que são em 3D, a televisão é muito mágica, o videogame é muito mágico. E quando ela chega na sala de aula, o professor é o mesmo que deu aula para mim, só que ao invés dele estar dando aula com o giz, ele está usando um pincel. Então, aquele professor não consegue manter aquela atenção daquela criança que vive no mundo da internet, num mundo muito mais mágico. É uma concorrência muito desleal, né? Isso. Então, para que ele consiga manter aquela criança atenta, ele precisa ser mais dinâmico, utilizar mais recursos. E aí essa criança também é caracterizada como mais desatenta. E a criança de hoje também é mais hiperativa, né? Então, há 30 anos atrás, quando eu era criança, a minha agenda era ir para a escola, brincar, fazer minha tarefa. Hoje a criança ela tem inglês, aula de violão, karatê, artes marciais. Então ela tem hoje uma agenda muito mais intensa, o que faz com que elas sejam mais hiperativas. Nós estamos falando de parte da população, porque tem muita gente na periferia que não tem aula de violão, não tem karatê, não tem balé, não tem inglês, não tem nada disso. Ele só tem a rua, não é? A desatenção é na rua, o convite para as drogas. E a escola, que às vezes não tem merenda, a escola não tem um professor preparado, a escola não tem atenção ao aluno e, enfim, quer fazer uma disciplina numa situação que é totalmente adversa ao mundo de hoje. Claro, mas essa criança que tem menos estimulação também tem uma escola que tem menos estimulação. Então, a escola acaba tendo menos recursos, o professor muitas vezes está menos motivado pela condição de trabalho que é inadequada, e isso também acaba comprometendo a capacidade de concentração da criança. E esse percentual pode ser aplicado numa escola como essa que eu te falei? A gente vai entender que o percentual ele é nacional. Ele não está ligado a uma pesquisa relacionada à rede pública e à rede privada, né? O que a gente entende é que uma criança da rede privada que tem um TDAH, ela tem um nível de acompanhamento, muitas vezes, que é muito melhor do que uma criança que está na rede pública. O diagnóstico, a forma como os professores vão lidar com ela. É muito comum, por exemplo, aquela criança que não está disposta a aprender, que é caracterizada como uma criança problema, o professor desvalorizá-la. O professor diz assim, olha, essa criança não quer aprender, então não é minha responsabilidade, né, forçá-la a querer aprender. Já na rede privada, não. Então, o pai é chamado, e aí ele tem que comparecer. Existe uma preocupação, muitas vezes, do pai que não é nem do filho não conseguir passar, de ter que pagar um ano de novo. Então, o pai procura apoio, aí vai para apoio psicopedagógico. Isso tem mais recursos, né? Isso. Aí leva num psicólogo. Se é necessário, ele leva num psiquiatra para uso da Ritalina, que hoje é o principal medicamento utilizado com as crianças que têm déficit de atenção. Então, essa equipe de apoio, quando feita de maneira adequada, pode ser um grande diferencial. Seria hipocrisia falar aqui que a criança que está na rede pública e a criança que está na rede privada, elas vão ter a mesma condição de tratamento ou a mesma condição de evolução acadêmica, pensando nela como uma criança que tem uma dificuldade de concentração cognitiva, que é o déficit de atenção. Se, por um lado, existe esse diagnóstico do déficit de atenção, na rede pública o déficit é outro. Mas dá para comparar, por exemplo, uma pessoa com déficit de atenção
com um aluno que com déficit de atenção das autoridades, o rendimento passa a ser semelhante? Na verdade, assim, quando a gente pensa no cenário da educação de Alagoas hoje, que a gente consegue observar a falta de investimento, a falta de recurso, a falta de condição de trabalho, em especial no que tange a ausência de psicólogos em todas as escolas da rede pública do estado de Alagoas. Em Alagoas não tem uma escola da rede pública que tenha um psicólogo lá desenvolvendo um trabalho, acompanhando essas crianças com a maior diversidade de problemas possível, né? Seja a infraestrutura familiar, seja o déficit de atenção, seja o abuso sexual infantil, que é muito comum e que as pessoas não falam sobre ele, e outras tantas necessidades, né? Que são necessidades mais afetivas. Mas esse parece que não tem remédio. No caso do déficit de atenção mesmo, de uma escola, quer seja privada ou pública, você falou num remédio chamado Ritalina, né? Mas é preciso agir com responsabilidade. Primeiro, o diagnóstico, se é realmente o problema. Ele tem solução, não tem? A Ritalina, ela vem para minimizar os prejuízos causados pelo déficit de atenção, e ela vem para melhorar a sinapse, que é a comunicação. Então, a criança fica mais concentrada. Mas isso não dá garantia que essa criança vai ter a mesma capacidade de receber informação de uma criança que não toma Ritalina. E a Ritalina é indicada e é medicada por profissionais da área médica, né? Então, só quem pode prescrever a Ritalina é o profissional médico, e ele vai estabelecer, compreendendo qual é o nível de prejuízo da criança, se essa Ritalina vai ser numa dose de 4 horas, que é só para a criança tomar e ir para a escola, ou se vai ser uma Ritalina numa dose de 24 horas, porque a criança tem realmente uma necessidade maior, uma dose mais forte. E é claro, né, entendendo principalmente que não é só o medicamento, porque a criança normalmente que tem o déficit de atenção, TDAH, ela tem problemas relacionados à sua autoestima, porque ela sempre percebeu que ela tinha mais dificuldade de aprender que os outros, então chamaram ela de burro, a própria família muitas vezes não apoiou, a própria família acreditava que ela era preguiçosa, que o rendimento escolar dela era baixo, então tem que ter um acompanhamento psicológico em conjunto com o acompanhamento medicamentoso para reconstruir a autoestima dessa criança. Então muitas vezes o que a gente percebe no cenário é quando a gente já vê esse TDAH adulto, com fracasso escolar, com história de fracasso profissional, porque o TDAH adulto ele continua tendo a dificuldade de lidar com rotina, com norma e regra. Então ele entra no emprego, não se adapta, vai para outro emprego. Entra no emprego, vai para outro emprego. Inicia um relacionamento, não se adapta às normas do relacionamento, vai para um outro relacionamento. E eles vivem assim a vida inteira por não entender a sua incapacidade em lidar com isso, não buscar um apoio profissional. Então, o TDAH, ele requer um trabalho multiprofissional. E esse trabalho multiprofissional, quanto mais cedo, quanto mais precoce, melhores resultados. Conversamos com Robson Menezes, professor e perito em avaliação psicológica. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Miguel, pelo espaço. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.